Bom, faz um tempo que eu não apareço por aqui. E eu demorei muito mais do que eu deveria ter demorado, porque esse vídeo realmente me deu muito trabalho. Eu gravei diversas vezes a voz, o vídeo, e eu tive diversas ideias diferentes para fazer ele, mas no final saiu isso que vocês vão ver agora. O assunto desse vídeo é sobre cenários. E aqui eu quero dar um passo a passo mais objetivo para mostrar todo o meu processo de desenho, principalmente do desenho de um cenário. O desenho desse vídeo é um design interior de um dos escritórios da organização Abismo, que é daquele manhwa que eu falei pra vocês, aquele webtoon do Kayase, do vídeo que eu falei sobre criatividade. E agora esse projeto tem um nome, ele se chama Spy in the Shadows. E eu já fiz alguns desenhos dessa temática, como o equipamento do Kayase, as armas que ele usa, o logo da organização. E agora esse é um desenho conceitual do interior de um dos escritórios dessa organização. O outro desenho que eu pensei em fazer era só desse escritório, mostrando os três personagens principais, que dois deles ainda não tem um desenho próprio, só as ideias. E esse meu projeto é para o portfólio, então eu tô fazendo vários desenhos que são dessa temática para fazer um projeto completo e lançar no meu portfólio. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que ele fique de fácil entendimento. Então se puderem curtir, comentar e compartilhar com alguém que possa gostar, você vai estar me ajudando muito. Eu também vou fazer uma postagem na comunidade do canal, para vocês me mandarem as sugestões e ideias para próximos vídeos, como também vocês podem escrever nos comentários desse vídeo. Então, recados dados, vamos para o assunto de hoje. Cenário era algo que, se eu pudesse, eu fugia 100% das vezes. A maioria dos meus desenhos antigos, para não dizer todos eles, tinham ou um céu ou qualquer coisa abstrata no fundo. Eu acho que eu posso descrever isso como um medo meu que eu tinha de estragar o desenho. Então eu pensava, nossa, passei 5, 6 horas fazendo esse desenho. Eu vou fazer um fundo e vou estragar o desenho? Não, então eu só fazia qualquer coisa. E desses desenhos, um que eu posso falar que é bom mesmo só sendo um céu é esse da Chihiro. Esse é um desenho que o céu faz sentido com o desenho, então ele ficou bom. A ambientação dele tá boa, os personagens parecem que estão realmente no cenário, mas os antigos a maioria não era. E o outro problema que eu sentia era que o ambiente e o cenário, ele ficava muito carregado, então tinha muita informação. O desenho que eu fiz do Genshin Impact, como vocês podem ver, eu usei um brush que fazia folhas, e eu enchi de folhas de tudo que é lado. Parece muito detalhe, sabe? A ideia principal no cenário é que próximo da imagem tenha detalhes, então os objetos mais próximos da tela tem mais detalhe e os distantes eles são mais simples, mas eu não sabia fazer isso. Então eu tirei um tempo e comecei a ver cenários, a ver outros artistas, como eles faziam, e a estudar realmente como fazer um cenário melhor. E com o passar do tempo, eu tive sim uma grande melhora. Vocês podem ver que os últimos desenhos meus que eu fiz cenários, eles já estão muito melhor, eles se encaixam, eles são mais equilibrados e eles fazem sentido com o desenho. Então, vamos começar com a demonstração. Antes de começar realmente a desenhar, eu tenho 3 passos de planejamento. E esses passos me ajudam demais porque eu defino um caminho no qual eu vou seguir e isso vai facilitar todos os próximos passos do desenho. As 2 primeiras perguntas que eu respondo são: qual é a finalidade da ilustração? Então, se ela é para um livro, para uma commission, para uma animação, para o portfólio. No meu caso, a minha ilustração ela é para um projeto pessoal de portfólio, então eu tenho em mente já isso. Agora, a segunda pergunta é: o que precisa ser feito, né? O briefing da imagem. Aqui você tem que dar os detalhes e os elementos que vão estar presentes, e eu passo um bom tempo me planejando e tentando escrever tudo o que eu quero passar, como a iluminação, os objetos. Então realmente tire um tempo para escrever, dê uma olhada em outras imagens que são parecidas com o que você quer fazer, e essas imagens elas vão ser bem importantes para o próximo passo, mas aqui você já tem uma ideia do que você quer desenhar. Então, como o meu desenho é de um escritório, eu fui atrás de várias imagens que são escritórios, algo que envolve agente secreto, para eu saber o que eu queria desenhar na minha imagem. E o briefing que eu fiz para esse desenho foi uma visão geral de um dos escritórios da organização Abismo. No cenário tem presente uma mesa grande no centro da sala com vários documentos. Existe um símbolo da organização na mesa, tem uma mesa do chefe em frente à janela. Na parte esquerda da imagem tem várias telas com equipamentos de comunicação. Mais próximo da janela e a mesa do chefe existem vários livros, sendo algo parecido com uma biblioteca.
No canto da direita existe uma seção de armamentos e loadouts, equipamentos dos agentes. Aqui eu também detalhei um pouco o que eu queria passar com a iluminação. Na parte da reunião, biblioteca e do chefe, uma luz mais amarelada, e já os locais de equipamentos, uma coloração mais azulada, buscando essa ideia de chique, né, do coisa mais clássico, com a tecnologia. Agora, já com a ideia na cabeça, eu vou para o segundo passo da preparação, onde eu vou buscar referências que vão auxiliar no desenho. É essencial que você use referência porque ajuda a ampliar nosso repertório visual e se aproximamos como é na realidade, e além de treinar nossa observação. A referência é muito bom porque, querendo ou não, a gente desenha bem, a gente consegue fazer bem aquilo que a gente conhece. Então, quando você busca referências, você aprende diversas informações, como criar cenários, como criar objetos que você só fazendo de cabeça não saiam tão bem. Eu gosto de separar as referências em 3 categorias, sendo elas as referências reais, no qual eu vou buscar fotos de objetos e locais, para ter uma ideia como as coisas realmente são. Aí temos as referências de ideias, aqui eu vou buscar ilustrações de outros artistas e buscar imagens que são próximos do que eu quero fazer, com o estilo que eu quero fazer, como eu quero que fique a imagem. E aqui eu vejo como o artista pegou algo que existe na realidade e como ele passou para a sua releitura. Por último, eu pego imagens que lembrem a ambientação. Aqui podem ser tanto a iluminação do local, como você quer a iluminação, como eu falei que eu quero uma luz mais amarelada num canto, uma luz mais azulada de outra. Eu busquei imagens que tinham esse contraste de luz e sombra. Agora, falando das referências que eu utilizei, as referências reais, eu peguei várias imagens de escritórios de chefes, de mafiosos, imagens reais de katanas, arcos. Eu estava buscando uma ideia mais de clássico, chique, algo como fosse um poderoso chefão. Já as referências de ideias, eu peguei várias imagens de cenários que estavam na perspectiva que eu queria, e principalmente desenhos que têm uma temática meio de espião, escritórios de madeira, e essa imagem foi essencial. Eu tive diversas ideias para fazer o meu escritório com ela, porque ela realmente parece ser uma temática de espião, que ele tem diversos disfarces, com máscaras de pessoas para fingir ser elas, tem diversas roupas, perucas, equipamentos, e eu achei muito legal essa ideia. E uma coisa que eu gostei muito nessa imagem é que ela tem muitos elementos, e mesmo com essa quantidade de elementos, ela não fica carregada. É uma imagem boa, parece estar tudo muito bem encaixadinho, tudo muito orgânico. E na parte de ambientação, eu peguei várias imagens de ilustrações para me auxiliar, principalmente na iluminação. Essa imagem que aqui foi uma das principais que eu utilizei, porque ela tem tanto a luz mais amarelada que eu queria, quanto a luz mais azulada. Então eu consegui ter ideias de como fazer a minha arte. E mais uma vez falando, é muito bom que você leve um tempo fazendo esse planejamento, escrevendo e procurando referências, para deixar tudo certo, para aí sim começar a desenhar. O ponto de vista é algo bem complexo e que daria para fazer um vídeo só falando disso. Mas eu vou dar uma pequena explicação. A primeira coisa que eu tenho que explicar é que existe uma linha do horizonte. E essa é uma linha imaginária e que seria a altura dos olhos do observador. E isso é em relação à linha da Terra. Podemos dizer que isso é o limite que enxergamos até o horizonte. Então, nessa linha, os objetos que estão acima da linha, conseguimos ver a sua parte inferior. E já os objetos que estão abaixo da linha, conseguimos ver a sua parte superior, como está sendo mostrado nesse desenho. E quando falamos de perspectiva, temos um ponto de fuga, onde apenas uma das dimensões está distorcida, e as linhas tendem sempre a ir ao ponto de fuga. E isso vai criar uma profundidade em apenas uma das dimensões. Aqui tem algumas imagens que exemplificam bem isso. Agora temos também os 2 pontos de fuga, que criam uma sensação de profundidade em 2 direções ao mesmo tempo. Aqui tem algumas imagens que mostram como que são esses 2 pontos de fuga. E elas são em um ângulo mais diagonal. É como se estivéssemos olhando na aresta das imagens do sólido. E por fim, temos os 3 pontos de fugas. Continuam esses 2 pontos na linha do horizonte. E é adicionado mais um. E esse pode estar tanto em cima quanto embaixo. Seria como se estivéssemos olhando um objeto nos seus vértices. Tanto na parte inferior quanto na parte superior. Isso dá uma ideia de uma vista de uma área mais ampla. Ou uma ideia tipo de altura, né? Existem diversas imagens que usam essa perspectiva. Ela mostra muito essa parte de ou grandiosidade, né? Algo sendo olhado de baixo, ou também uma vista mais ampla assim.
E essa é a perspectiva que eu vou utilizar nesse desenho. Vocês podem ver que, no meu caso, todos os pontos de fuga deles não estão na página. E a linha do horizonte ela está aqui, então, portanto, teremos uma vista de cima do cenário. E essa é uma perspectiva que ela é muito utilizada no desenho conceitual, porque você tem essa visão mais ampla do desenho. E agora que eu já delimitei qual é a perspectiva e aonde estão os pontos, assim eu vou poder começar realmente a esboçar. O próximo passo foi começar a esboçar. A primeira coisa que eu pensei é fazer a marcação de todos os limites do interior, o chão, a parede, qual é a altura. E uma coisa que eu aprendi vendo alguns vídeos e fazendo isso é fazer essa marcação externa mais escura, mostrando meio que a espessura da parede, a espessura do chão, porque isso dá uma impressão melhor da perspectiva. Agora, com tudo delimitado, para eu saber melhor onde fica cada elemento, eu gosto muito de fazer como se fosse uma planta baixa do local e como eles ficariam na imagem, do que só sair desenhando e no final deixar espaço vazio ou espaço que não encaixe. E é aqui que toda aquela referência, todo aquele estudo ajuda demais. Porque mesmo eu tendo toda aquela ideia já planejada, eu precisava de mais objetos e elementos para encaixar nesse cenário, senão ele ia ficar vazio. Então eu fui também atrás de referências específicas que eu queria na ilustração, como uma katana, um arco, pistolas. Eu consegui achar outros elementos que eu quis pôr, como essa vitrine onde fica a armadura, esse lugar que fica poções. Então eu fui tendo ideias com as referências para encher esse meu cenário. Uma coisa que eu aprendi é sempre fazer alguns elementos que eles não estão alinhados, né, como todos os outros objetos, nessa perspectiva. Então eu fiz esses caixotes, os papéis, as maletas, e isso acaba dando uma aparência muito mais orgânica para toda a composição. Existem pessoas que gostam de fazer outros pontos de vista para encaixar elas, mas eu acabei fazendo a mão livre mesmo e vendo como que encaixaria elas. Depois já de ter feito todo esse esboço, é sempre bom você arrumar as proporções, tomar cuidado com a altura dos móveis, né? Você não pode fazer uma mesa que é muito baixa ou uma cadeira que é muito alta, entendeu? Você tem que sempre ter o equilíbrio para ver se está certo na perspectiva, ainda mais essa que é uma perspectiva complexa. Aí eu faço a line art, tem muita gente que não gosta de fazer line art, e eu dou os detalhes aos elementos. E eu acabei fazendo um chão de tábuas de madeira para ficar mais nessa temática de clássica, e aí sim eu fui começar a pintar. Bom, na parte de pintura, muitas pessoas começam fazendo grayscale, né? Que é essa técnica de você pintar apenas com tons de cinza, depois colocar as cores base. Eu tentei fazer isso, eu tenho certeza que foi eu que não aprendi direito, ou eu que não entendi como fazia. E eu voltei para fazer esse método que eu uso, que é mais ou menos você escolhe a cor base para todos os objetos e depois em cima eu faço o sombreamento. As cores que eu escolhi eu gostei bastante porque eu senti que realmente estava ficando como eu tinha planejado. Esses tons de marrom com o verde, o vermelho passaram essa ideia de clássico e teve esse contraste com as partes das telas, o servidor e as vitrines onde ficam os equipamentos, davam uma ideia mais de modernidade com tom de cinza. Então eu tive essa ideia do clássico com o moderno. Agora a parte de sombreamento, de iluminação e ambientação, essa parte, como eu já disse, foi uma parte que eu demorei. Eu tentei ir pro grayscale, mas eu voltei a usar outro método. Então, com a cor básica, eu crio uma outra camada acima, onde eu coloco ela no modo, que acho que tem também em outros programas, que é o Multiply, ou Multiplicar. E daí você vai fazer um sombreamento. Esse Multiply, ele deixa a tonalidade mais escura, usando as cores base, entendeu? Então você escolhe só um cinza e você pinta por cima, e todas as outras cores, elas ficam com um tom mais escuro delas mesmo. O que eu pensei para essa ilustração é que eu queria uma luz mais no centro da imagem, e essa seria mais amarelada. Uma luz que vinha da janela, das telas e dos vidros das vitrines, e essas seriam mais azuladas. Então eu ia colocar sombras principalmente nos cantos da imagem. Então eu comecei sombreando mais suave, com esse brush que era mais spray, para que a mudança de tom seja mais leve, e já embaixo dos elementos, dos objetos, e nos cantos em que não pegava mesmo luz, eu utilizei uma sombra como o cel shading, né? No qual a sombra ela é bem mais definida, muito utilizada em animes, em animações, manhwas. Como eu disse antes, eu tentei fazer esse sombreamento de diversas maneiras, e nada ficava como eu queria. E isso é super normal, nós não acertamos tudo de primeira. Eu cansei de deletar todo esse sombreamento e começar do zero de novo. E um erro que eu tive em todas essas pinturas, eu não dei muita atenção aos detalhes. E esse cel shading
melhorou muito o resultado, porque isso deu uma profundidade para os objetos que não tinha. Parecia que era só um sombreamento geralzão e os objetos em si não tinham sombra. É algo que eu errei muito. Eu fiz e refiz esse erro várias vezes até acertar. E também, quando você coloca a fonte de luz, a luz refletindo nos objetos, ela melhora muito o desenho. Então eu fiz os pontos de luz, eu tentei dar uma clareada no desenho depois do sombreamento, e eu tentei equilibrar essa questão de luz e sombra, e o resultado final da ilustração foi esse, né? Foram longas 8 horas para finalizar esse desenho. No final, eu gostei do resultado, ainda que eu não cheguei nos níveis que eu queria ter chegado. Todo esse processo pode ser um pouco estressante. Eu evoluí, aprendi coisas novas, e eu tentei e não desisti. E me orgulho muito de tudo isso. No final, eu preparei toda essa arte para pôr no meu portfólio, né? Junto com as outras ilustrações desse meu projeto pessoal. Eu fiz algumas modificações, né? Para deixar ela com um aspecto mais profissional. Eu fiz um fundo, coloquei o nome do local, né, que é um dos escritórios dessa organização Abismo. Coloquei o nome do projeto embaixo. No portfólio é muito bom que você coloque em inglês, né, que você alcança mais público. E eu tinha feito essa logo, né, que é a logo do nome do meu Mauá. Esse resultado final me deixou muito feliz mesmo, porque superou minhas expectativas. Bom, eu acho que é isso pro vídeo. Esse é o meu processo criativo e como eu faço as minhas ilustrações. Mais uma vez eu digo, isso tudo refere com o meu momento atual e com as minhas experiências e aprendizado. E eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente e eu preciso ainda aprender muito mais sobre fundamentos e a teoria das coisas. Mas eu espero pelo menos ter agregado com algo e ajudado pelo menos a dar um caminho para que vocês possam ir atrás e aprender sobre os fundamentos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse meu projeto vá para frente, junto com os outros que eu vinha planejado. E eu prometo que eu não vou sumir desse jeito. Eu precisei de um tempo para mim, para esses dias. Então se puderem curtir, comentar e compartilhar com alguém que possa gostar, você vai estar me ajudando demais. Bom, tem muita coisa que eu vim preparando nesses tempos. Realmente é bem complicado fazer tudo sozinho. Mas uma hora tudo isso vai se encaixar. E no mais é isso mesmo. Nos vemos nos próximos vídeos. Eu sou o Evans e te convido a continuar nessa jornada comigo. Até a próxima.